Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio de Lima e esse é o segundo vídeo feito aqui no canal Viajando nas Ideias. Hoje eu quero falar sobre ter medo. E mais que isso, eu quero perguntar para você que está me assistindo nesse momento, se você tem medo de ter medo. Veja bem, eu estava aqui pensando sobre a minha infância. Quando eu tinha aproximadamente uns 9 anos, estava ali na terceira, quarta série, eu tinha aula de matemática, como toda criança dessa idade, e eu era péssimo em matemática. Péssimo. Pense num garoto ruim em matemática. Eu era muito pior do que esse garoto que você pensou. E a professora passava aquelas expressões numéricas, né? Aquela coisa gigante que você tinha que fazer vários tipos de cálculos ali. E eu era muito ruim nisso. Eu não conseguia fazer as expressões numéricas. E a professora, quase todas as aulas, havia exercícios, né, para você fazer em casa, com aquelas expressões, e quando você chegava no outro dia na escola, a professora chamava os alunos para fazerem os exercícios na lousa, né, para todo mundo corrigir junto ali. E eu sempre era chamado para ir na lousa para fazer a bendita expressão numérica. E eu nunca conseguia fazer aquilo. E aí os amiguinhos davam risada, né? Sabe como é que é criança, né? Criança não perdoa. Eu ficava ali morrendo de vergonha porque eu não sabia fazer. Eu chegava os olhos a encherem de lágrimas, né? E eu não fazia nunca a bendita expressão e a professora tentava explicar, mas imagina, se eu já tinha dificuldade de aprender, ela tentando explicar na frente de 30, 40 coleguinhas, grande parte desses coleguinhas dando risada da sua cara, aí que eu não ia aprender mesmo, não ia saber fazer aquele negócio. E eu lembro hoje que eu sentia muito medo. Eu sentia medo de ser chamado na lousa, todas as aulas, e não saber fazer, e passar por aquela vergonha de novo, e a professora brigar comigo, essas coisas todas. Agora, todas as vezes que a professora me chamou, eu fui. Eu nunca me recusei a ir. Eu nunca deixei que o medo me paralisasse. Ao longo da vida, os medos foram mudando, né? Deixaram de ser das expressões numéricas para serem outros medos, né? A primeira namorada, como chegar na primeira namorada, né? Primeiro trabalho, vestibular. Os medos foram mudando, né? Eu lembro também que uma vez, até no princípio da minha carreira de jornalista, eu fui entrevistar o Wilton Franco. O Wilton Franco, para quem não sabe, é um dos idealizadores do programa Os Trapalhões. Foi um nome muito importante em rádio no Brasil e depois um nome mais importante ainda em TV aqui no Brasil, junto com Walter Clark, junto com Boni. Foram os caras que fizeram a televisão acontecer aqui no Brasil nos anos 50, 60, né? Mas fui entrevistar o Wilton Franco e ele estava dizendo o seguinte para mim em determinado momento da entrevista. Ele disse o seguinte, ele falou: Fábio, o artista ele tem que sentir medo. O artista quando sobe num palco, o artista quando tem um clique ali da câmera numa TV, no cinema, o artista que está fazendo um show, é natural sentir medo. Aliás, ele, o Wilton Franco, falando: eu desconfio quando um artista fala para mim que não sente medo, que não sente um frio na barriga. Eu desconfio desse tipo de artista.
Fora o Hilton Franco, eu lembro também de uma entrevista que uma vez eu vi sobre o boxeador americano Sugar Ray Leonard, que fez muito sucesso ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Foi campeão mundial, acho que em várias categorias. Mas uma vez questionaram ele sobre o medo, né? Como é que um boxeador como ele, um dos maiores boxeadores da história, lidava com medo. E ele falou, bem, para quem pensa que eu não sinto medo, saiba que eu sinto e sinto muito medo. E aí o jornalista ficou meio chocado, falou, mas como? Você vai lá, você sobe no ringue, você ganha todas as lutas, né? Você é um dos maiores lutadores de boxe que o mundo já teve e tal. Ele falou, mas aí que tá. Quando eu subo num ringue, eu tenho medo que aquele meu adversário, aquele cara que está lutando comigo, que ele bata em mim, que ele me vença. Então eu subo ali com tanto medo, mas tanto medo, que eu bato naquele cara para não dar nenhuma chance para ele. É assim que eu lido com o meu medo. Isso ficou na minha cabeça, já faz anos que eu vi essa entrevista, isso ficou na minha cabeça até hoje, né? Então, sempre você vai prestando atenção nessas histórias sobre o medo. E onde eu quero chegar com toda essa história, né? Que ter medo é normal, né? Ter medo é comum. Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, né? Um animal selvagem. Especialistas dizem que se você precisa pegar um animal que está solto ali e você precisa pegá-lo, você vai fechando o cerco sobre esse animal, mas você sempre deixa alguma escapatória para ele. Nunca fecha o cerco totalmente. Nunca acabe acuando aquele animal totalmente, porque se ele se sentir acuado totalmente, o medo faz com que ele lute contra você. Ele acha que vai morrer, ele acha que você é um inimigo, um predador, e ele vai para cima de você mesmo morrendo de medo. Então uma estratégia é você sempre deixar um espacinho ali para que ele possa de repente fugir, ou para que ele não se sinta, né, pelo menos 100% acuado, né? Então eu percebo que o medo ele é latente, ele é inerente do ser humano, ele faz parte da vida, e o medo nunca deixou, até fazendo esse vídeo agora eu fico pensando que ele tem a ver com o primeiro vídeo que eu fiz aqui do canal, né? Que eu falo de tomar decisões. Então, você saber lidar com medo, você ter medo, mas não ter medo de ter medo, porque o grande problema é ter medo de ter medo, né? Eu acho que isso faz com que você lide melhor com as coisas, que você até tome melhores decisões. Então, eu venho sempre trabalhando, né? Apesar dos meus medos, e sempre tive medos, mas nunca deixei que os medos me impedissem de fazer as coisas, ou de pelo menos tentar fazer as coisas. E você que está me assistindo nessa hora, como é que você lida com seus medos? Você costuma ter apenas medo, ou você costuma ter medo de ter medo? Você já ficou paralisado em alguma situação, em algum momento da sua vida, porque o medo era demais? O medo tomou de conta? Então gostaria até que você compartilhasse aí embaixo no comentário isso comigo, né? Com nós aqui que estamos tendo essa conversa aqui por meio do YouTube, no canal Viajando nas Ideias. E aí, como é que é a sua relação com o medo? Né? Como é que é ter medo e como é que é deixar o medo paralisar você? Nunca faça isso, né? Ter medo é comum, é próprio do ser humano. Agora não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo impedir você de tomar as suas decisões, de seguir a sua vida, de lutar pelas coisas que você quer lutar, né? Lembre do que falou Hilton Franco, lembre do que falou o Sugar Ray Leonard.
lembre da minha situação nas aulas de matemática quando criança. E a vida é assim. A vida faz parte a gente conseguir controlar esse medo. Então, pessoal, ter medo, ok. Ter medo não é feio, não é vergonhoso, não. Faz parte. Todo ser humano tem medos. Agora, não deixe que os seus medos te paralisem. Não tenha medo de ter medo. Está bem? Então, esse foi o canal Viajando nas Ideias. Eu sou o Fábio de Lima. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí. Compartilhe também o vídeo se você gostou. E o mais importante, se inscreva no canal. Se você não está inscrito ainda, aí abaixo do vídeo tem inscreva-se. Se inscreva no canal, clique também no sininho para sempre que eu fizer um novo vídeo você ser avisado e poder assisti-lo o quanto antes. Tá bem? Muito obrigado pela atenção e até mais.